Oi pessoal, tudo bom? Estou aqui mais uma vez para nós conversarmos um pouco sobre o que está acontecendo. Fiquei um pouco sumido porque depois das eleições parece que uma coisa engraçada aconteceu. Parece que toda aquela propaganda, toda aquela coisa de Bolsonaro acabou meio que desaparecendo. Então ficou meio que um deserto, sabe? Ninguém falava mais nada. Aí agora as coisas estão acontecendo, estão descobrindo que já estão investigando aí relação dos filhos do cara e até do cara com milícia, um monte de envolvimento com corrupção, funcionário fantasma. E ainda assim eu não vejo aquele pessoal mais falar sobre corrupção, sobre não ter bandido de estimação, né? Agora ninguém tem bandido de estimação, né? Foi só, no fim todo era só uma desculpa para tirar PT, para tirar a esquerda. O que é a questão que nós vamos conversar hoje. Eu tenho visto algo que tem me chocado bastante com essa questão da Venezuela. Primeiro que já é um grande absurdo, porque a Venezuela tem que resolver os seus próprios problemas. Não importa qual questão política eles estejam passando, não é desculpa, não é justificativa para qualquer país se meter na política deles, para se meter em como eles resolvem suas questões. Mesmo porque se a gente fosse falar de Venezuela, daria muito tempo aqui, porque eu já estive na Venezuela há 22 anos atrás, mais ou menos, e aquilo era horrível, aquilo era um lixo, era péssimo. A gente tem parentes lá e nem aceitavam sair muito. A gente acabou nem conhecendo tanta coisa porque falavam que era muito inseguro, era muito perigoso. E essa era a época em que falavam que era super, que a Venezuela era um exemplo de país, que era próspero. Não era nada, mó mentira, era mó bosta. E assim, a gente olhando essa situação, eu fico assim espantado com a quantidade de gente que parece que não tem noção do que é uma guerra. Vai falar, não, tem que entrar em guerra mesmo. Será que eles têm noção de que, no caso de uma declaração de guerra, os jovens são convocados para ir morrer lá na fronteira? Será que eles não têm noção de que a Venezuela é um país bem armado? E assim, para quem esteve lá é até meio chocante, porque é um país andino, né? Então, quando você está lá, você vê todas as formas, muitas cidades enfiadas no meio de montanha. É um caminho bem difícil e é amazônico também, né? Então, o que ocorre? A gente notava que tinha muita base militar, isso há 22 anos atrás, né? Deve estar muito mais agora. Tinha muita base militar para tudo quanto era lado e tudo enfiado na montanha. Cara, invadir a Venezuela deve ser um horror. Porque olha, eles têm base em tudo quanto é montanha. Deve ser muito difícil chegar lá. E com certeza morreria assim massas de pessoas tentando invadir aquele lugar. E na questão aérea, a Venezuela também é muito boa, porque enquanto o Brasil aí tem os seus caças aí de que tem um certo valor, muito embora a manutenção esteja muito aquém do que a gente espera que esteja, a Venezuela tem vários jatos Sukhoi, que são aqueles poderosos jatos russos. E agora o que ocorre é que a Venezuela deve muito dinheiro à Rússia, a Rússia tem muitos assets. Assets é propriedade mesmo, né? Você fazer um investimento, quando você faz um investimento em algum lugar, você tem um retorno, isso se chama asset. Então você tem um asset, você tem uma propriedade ali de investimento. E a Rússia tem isso, tem muito isso na Venezuela. Então, além disso, se os Estados Unidos, digamos, conseguisse controlar o petróleo da Venezuela, conseguiria, dessa forma, controlar o preço do petróleo mundial.
e aí conseguiria fazer chantagem econômica, guerra comercial efetiva tanto contra a Rússia, tanto contra o Brasil, sabe? Seria terrível. E voltando na questão das armas, a Rússia com certeza forneceria, caso fosse necessário, mais jatos. Isso não resta dúvida disso. Quanto à defesa, o principal da Venezuela nesse momento são as defesas antiaéreas. Claro que também os fuzis deles são mais modernos, né? Geralmente eles compram os AK-47, eles têm bastante armamento russo moderno. E eles têm o sistema de defesa antiaéreo S-300, um sistema russo extremamente efetivo, reconhecido em todos os lugares do mundo. E assim, a Turquia inclusive estava comprando, se não me engano, o S-300 ou o S-400. O S-300 não é a última geração, mas mesmo assim é extremamente efetivo. E a Força Aérea Brasileira não teria chance contra os esquadrões de defesa antiaérea da Venezuela. Então assim, teria que ser, para o Brasil tentar dar uma de besta ali, teria que ser uma guerra por terra. E aí eu acho que as pessoas perderam a noção ou não sabem do que é uma guerra na floresta. O que é uma guerra numa floresta tropical, como a Amazônia, e numa região montanhosa, na região andina. Eu acho que eles não têm a mínima noção do que é uma guerra. Então é um pessoal que, não sei, parece que tá afim de ir lá pra tomar tiro no peito pelos Estados Unidos, pelos interesses dos Estados Unidos. E pior, é o pessoal que fala mal, mas fala mal do Estado, fala mal do Brasil, nada é bom, tudo é uma merda, nada presta. Mas aí não, vão pra guerra, vão pra guerra contra a Venezuela. Eu acho incrível, é burrice, gente, burrice, porque você já fala mal do Brasil de tudo quanto é jeito. Aí a hora que aparece uma guerra contra a Venezuela, fala de guerra contra a Venezuela, não, tem que ir mesmo, porque tem que lutar contra o socialismo, contra o comunismo. Meu santo Deus. Aí quando você vai falar alguma coisa, seu gaysista, seu PT, seu socialista, seu não sei o que, nossa, gente, isso parece doença. Sério, isso parece doença. Saiu muito do razoável já. É um pessoal burro, é um negócio que não dá pra explicar. Sabe, se você tá assistindo meu vídeo e pensa desse jeito, não se sinta ofendido porque a gente tá falando que é burro, porque eu tô falando que é burro, sabe? Vamos pensar nisso como uma crítica construtiva, tá? Porque assim, quando a gente é pequeno e os outros falam que a gente é burro, é uma ofensa à alma, né? Poxa, é porque eu sou burro. Não, eu não sou burro. Para com isso. Como que pode alguém... Se tem alguém burro, não sou eu, né? Mas gente, se tá acontecendo, faça uma autocrítica. Olhe mais informações, saiba um pouco mais do que você está falando, né? O pessoal vem falar de que aí já começa a aparecer coisa que não tem nada a ver. Já começa a falar que apoia ideais do Fidel, que apoia ideais do Lenin, do Stalin, do Marx, do bolivarianismo, e que o bolivarianismo é socialista. Meu Deus do céu, gente, meu Deus. Olha, eu acho incrível alguém, primeiro que eu acho incrível alguém, a gente já vai voltar no foco da questão de morrer na guerra, tá? Primeiro, mas eu quero colocar isso, eu acho incrível alguém falar sobre Marx, sobre socialismo. Eu acho incrível falar que a Venezuela é socialista. Não importa o que o Maduro fala, eles trabalham com conta de capital aberto, o país tem propriedade privada. Não importa em absolutamente nada que o presidente da República da Venezuela fale que eles são uma república marxista. Por favor, não, claro que não. Primeiro que o socialismo, isso a gente aprende na 8ª série, gente, sabe? É um basiquinho, sabe? Aquela coisa, quem não perdeu aula sabe.
É o mínimo mesmo. Socialismo prevê extinção de propriedade privada. Ou seja, você tem a tua casa, não tem mais, a sua casa não é mais sua. Você pode morar nela, mas ela pertence ao Estado. Se o Estado mandar sair, você tem que sair dela, e o Estado tem a obrigação de te colocar em outra casa. Ele não só tem a obrigação de te colocar em outra casa, como ele tem a obrigação de te colocar em um trabalho. Você tem que trabalhar, é obrigado a trabalhar. Então, o trabalho não é uma opção, é uma obrigação. E o Estado tem a obrigação de te manter. Ou seja, morrer de fome, de falta de... Você não vai morrer de fome, vai sempre ter educação disponível, e todo aquele básico lá, né? Se não me engano, quem falou foi eu não lembro agora se foi um brasileiro ou se foi um americano, que falou, em Cuba as únicas coisas que funcionam são a saúde e a educação. Poxa, e tinha mais alguma outra coisa que eu tinha pra coisa básica, sabe? Mas, pô, o que mais você quer que funcione, meu amigo? Se tudo que a gente quer que funcione é saúde, educação e segurança, se é só isso que funciona, pô, só isso, é tudo que não funciona aqui, né? E isso num país miserável como Cuba, né? Agora, assim, em Cuba você já pode considerar também que já é um país socialista porque não tem propriedade privada, né? Quando você não tem a propriedade privada e o governo define tudo que vai acontecer, aí você já começa a entender como uma economia capitalista, né? Pode não ter o sinal de preço, você não vai lá no mercado e o preço flutua. Não, o governo define isso de acordo com a produção, né? Se precisa de um chuveiro, o governo vai te mandar o chuveiro. Se precisa de um sapato, o governo vai te mandar o sapato. Isso pode demorar, não é muito efetivo. Claro que cabe reforma no sistema, mas basicamente a União Soviética funcionava assim. E acabou ficando meio ruim, porque imagina se quebrar seu chuveiro. Como é que você faz? Você tem que esperar até o governo mandar outro, você não pode ir numa loja comprar. É péssimo, né? Então considerando isso, a gente vê que o pessoal fala muita besteira. Porque o Maduro falou que a Venezuela é socialista, então a Venezuela é socialista. Gente do céu, por favor, não vamos cair nessa besteira, não vamos cair nessa esparrela. O Maduro, apesar assim, de que eu não posso falar nem contra nem a favor do Maduro, não é a minha ideia colocar esse tipo de posição agora. Mas é o seguinte, o cara é péssimo. Ele não tem a mesma liderança do Hugo Chávez, né? E é o seguinte, ele está mantendo, assim como o Chávez ainda provavelmente mantinha, eu não acompanhei isso na época, conta de capital aberto. Ou seja, os bancos pegam todos os dólares que são captados pela Venezuela e vão investir no exterior. Quer dizer, cadê o reinvestimento dentro do país? Cadê o reinvestimento? Por que a Venezuela não pega esse dinheiro todo, assim como o Brasil deveria fazer? Por que não vai lá e cria uma indústria de carro venezuelana? Ela pega lá alguns bilhões de dólares de que eles dispõem, vai lá, paga gente grande, gente importante, gente que sabe o que está fazendo, funda uma indústria nacional de carro, vai ter os carros de lá, não vai depender mais de importar carro. Farmacêutica, mesma coisa, gasta dinheiro com isso, gasta dinheiro lá com as farmacêuticas para desenvolver, para não precisar mais comprar remédio do exterior, desenvolve o mercado de consumo externo, sabe? A partir daí, para um país que quer se tornar socialista, como ele diz que a Venezuela é, pelo menos isso, o país socialista tem que se manter sozinho, ele tem que se manter com a própria produção, ele tem que produzir tudo que ele consome. Ele não pode viver, ele não pode ser socialista e querer viver, quer dizer, não pode falar que ele é socialista e viver a partir, pendurado num sistema capitalista. Entende como é incoerente, como não dá, como não é possível. Então aí as pessoas vão falar, mas ele falou, e tem vídeo dele falando que é socialista marxista. Não é, não se enganem, não é. A Venezuela pode ser bolivariana, o que é muito diferente de socialista. Bolivariano não é socialismo, bolivarianismo não é socialismo.
O bolivarianismo seria baseado nos ideais de Simão Bolívar, que foi o libertador tanto da Venezuela quanto da Colômbia. Na época era a Grande Colômbia, né? E o cara foi pegar em arma, o cara foi lutar contra a Espanha. Enquanto a Espanha tava lá se lascando com Napoleão, os caras estavam aqui, meu. O cara tava libertando escravo, tava indo pra cima, tava indo pro pau, cara. E foi lá e lutou e conquistou a independência dessa região. E a Venezuela, assim, é até engraçado. Quando você vai na Venezuela, há 22 anos atrás, quando eu tava lá, é incrível a nossa ignorância, né? A gente, na escola, normalmente a gente não aprende, não nos é ensinada. Muito pouco é falado sobre história latino-americana, muito pouco a nada. Então, o que acontece? Eu não tinha a mínima ideia de que era Simão Bolívar. E eu cheguei lá, tudo era Simão Bolívar. Tinha quadro do Simão Bolívar, o dinheiro era Bolívar, tudo era Bolívar, tudo, sem brincadeira. Cada lugar que você ia tinha uma coisa lá, Simão Bolívar, Bolívar, quadro do Bolívar, estátua do Bolívar, chaveiro do Bolívar, papel higiênico do Bolívar. Cara, puta que pariu, acho que até o inalador era do Bolívar. Puta, como tinha coisa do Bolívar, eu pensava assim, cacete, o que é Bolívar? Eu nunca ouvi falar desse cara, quem que é esse cara aqui? Será que ele é um herói? O que é? E eu nunca fiquei sabendo, a gente nunca corria atrás. Também na época não tinha muitas fontes, tinha aquelas enciclopédias que eram muito limitadas. Uma coisa horrível, né? O pessoal fala do Google hoje que você usa pra pesquisar e que é uma merda, mas cara, não é confiável. Mas olha, as enciclopédias eram muito menos confiáveis, era uma merda aquilo. Então assim, 1997, gente, não tinha muita fonte. Então assim, e claro, as fontes que tinham, você podia comprar livros, claro, pra ir lendo e tal. Mas livro não, aqui, vamos ser justos, livro aqui nunca foi coisa muito barata. Então não tinha chance. Eu tinha também, 10, 11 anos, cara. Não tinha nenhuma chance de correr atrás disso. Então, só mais atualmente, que eu fui ficar sabendo quem foi Simão Bolívar, o que ele fez. E, claro, além da libertação dessa região, e de ele ter aberto mão de quase tudo que ele tinha, e ter morrido praticamente na miséria, ele se fudeu. Ele morreu, era um cara rico, ele era um aristocrata, ele morreu na miséria, ele se ferrou. Mas o cara era genial, o cara era muito bom. E o que ocorre? Ele fez a libertação, ele lutou, né? Ele participou dessas lutas e na mesma época ele já observava os Estados Unidos, né? Mesmo porque depois das guerras napoleônicas, que não foram culpa necessariamente de Napoleão, é uma história muito longa isso daí, depois das guerras napoleônicas, teve lá no Congresso de Viena, se não me engano é de Viena, se não me falha a memória, por favor, podem me corrigir se eu estiver falando bosta, tá? Lá no Congresso de Viena, os países perceberam, a Espanha, todos os países que tinham colônia nas Américas estavam perdendo suas colônias porque, por conta de os exércitos estarem muito ocupados, os exércitos europeus estarem muito ocupados lutando contra Napoleão, não tinha uma força expedicionária para mandar para o Novo Mundo e lutar contra os movimentos de independência. Então todo mundo começou a ficar independente nessa época, todo mundo. Vocês vão ver que lá por 1800, mais ou menos, lá para o início lá por 1800, 1815, por aí, todos os países latino-americanos começaram a ficar independentes. Eles aproveitaram. E na época teve lá, se não me engano agora, eu não sei, eu esqueci agora o nome, mas olha, eu vou falhar, talvez eu peque um pouquinho no conceito histórico aqui, tá, galera? Mas eu só vou errar no nome, tá? Não na prática. Talvez, eu acho que é doutrina Monroe, se não me engano, não tenho certeza absoluta agora. Mas o que ocorre? Era o seguinte, era América, é o popular que a gente ouve na escola, América para os americanos.
Quer dizer, mas assim, você entende, né? América para os americanos aqui, nós todos, não pensa assim, não, é a América inteira para os americanos e Estados Unidos, entenda? Porque o que ocorreu? Aqui começou a ser área de influência dos Estados Unidos, né? E quando começou a se cogitar no Congresso de Viena partir para a reconquista das colônias, declarar guerra, que foi o que ocorreu depois, quando os Estados Unidos entrou em guerra civil e não podia reagir. Olha como é a história. Quando houve essa ameaça, os Estados Unidos foi muito claro. Eles mandaram uma mensagem muito clara: América para os americanos. Se vocês tentarem invadir qualquer país das Américas que ficou independente, nós vamos entrar na guerra. Uma ameaça direta de guerra contra um continente que foi devastado pela guerra, partindo de um país que estava com um contingente militar bom. Bem, não era lá aquelas coisas ainda, mas era bom e numeroso. E dentro da América. Não parecia muito bom para a Europa, né? Não era uma boa ideia a Europa fazer isso. Ia se ferrar mais do que se ferrou antes, né? Então, assim, essa foi a questão, América para os americanos. E aí, o Bolívar percebeu isso, e já na época ele falava que deviam tomar muito cuidado os Estados Unidos, porque os países de cultura latina, se não me engano, eu não sou especialista nisso, mas se não me engano isso excluía o Brasil. Então todos os países que partiram da independência espanhola deveriam se unir. Todos eles deveriam fazer um bloco só, a grande nação, a nação sul-americana, latino-americana, né? E o que acontece? Essa era a proposta dele para que a América Latina fosse soberana, para que ela fosse dona do próprio nariz, que ela não fosse mais colonial. Porque na prática o que aconteceu? A América Latina saiu de ser uma colônia europeia para ser uma colônia dos Estados Unidos. Então, quer dizer, ele estava enxergando tudo isso. Daí ele falava: a solução que eu encontro é vamos nos juntar, não vamos ficar separados, vamos juntar todos os países, vamos fazer a grande nação. E inclusive ele queria fazer falava assim, aliança com o Império Brasileiro, tudo. Então era uma união regional geral para resistir ao domínio de um império que estava crescendo, que estava nascendo. E quer dizer, esse império estava nascendo e o Simão Bolívar já sabia disso. O cara era bom, o cara sabia o que ele estava falando. No entanto, que o que ele falou aconteceu. E assim, é nisso que se baseia o bolivarianismo. Quer dizer, você ficar livre, você tentar pelo menos ficar livre das mãos desses impérios. Quer dizer, não é intenção sair do Império Europeu para ir para a mão do Império Americano, ou sair da mão do Império Americano para ir para o Império Russo, ou para o Império, sei lá, qualquer império que surja. Não é interesse. A questão é ser livre, ser dono do próprio nariz. Essa seria a ideia. A América Latina é abundante, tem muita abundância em recursos, tem muita abundância em inteligência. Se você pegar a América Latina inteira, é um mercado potencial gigante, com uma mão de obra vasta, gigante, numerosa, e com recursos naturais assim para tudo quanto é lado. Sabe? A América Latina não precisa depender de Europa, de Estados Unidos, não precisa. Dá para fazer tudo aqui. Essa é a questão. Esse é o bolivarianismo de que se tanto fala mal, que é socialismo. Não é socialismo, meu filho. Pensa bem, não tem nada a ver com socialismo. Cacete. Sabe, não.
inclusive no contexto de comércio, de relações exteriores, na verdade, nessa questão de socialismo, nem tinha isso na época. Embora tivesse gente, já tenha visto gente falar. Quem foi a política que falou? Foi um político. Eu não vou lembrar quem que falou agora, mas falou que, eu não sei se foi a Joyce Hasselman, não lembro. Foi alguém muito burro que falou que Simão Bolívar se inspirou em Marx. Cara, é ridículo. É ridículo, porque Simão Bolívar morreu quando Marx tinha tipo 15 anos. Alguma coisa assim, sabe? É ridículo. Marx veio depois. Ele falou do Bolívar, não o Bolívar dele. Então é ridículo, é ridículo. A falta de conhecimento, a falta de noção do que se fala é assim, é abismal, é gigante, é inacreditável. Então assim, o Bolívar marxista, que não existiu, obviamente, o Simão Bolívar traz essa ideia da liberdade da América Latina perante os impérios. Claro que tem o foco do Império Americano, porque era um negócio que estava crescendo na época, mas perante qualquer império. Essa é a ideia, liberdade. Liberdade, galera, liberdade. Essa é a ideia do Bolívar. Como é que isso pode ser ruim? Me conta. Me fala, como é que isso pode ser ruim em qualquer lugar? Não pode. Sabe, a ideia do bolivarianismo, os ideais são muito bons. A questão é que pegaram isso daí, misturaram com o socialismo por culpa da mídia brasileira e americana, não só, né? Mas estamos falando do Brasil, então mídia brasileira e americana, e jogaram tudo num pote só e misturaram e fizeram um negócio nada a ver que nunca existiu, né? E aí as pessoas ficam lá acreditando que tem socialismo na Venezuela, que tem comunismo, vai falar de Marx, que não sei o que Marx é ditadura, é o Estado dominando tudo, sabe nem o que tá falando, sabe? Tem tanta fonte boa que você pode consultar, você não precisa ler, você não precisa gostar de ler. Eu, por exemplo, eu até gosto, sabe, mas eu tenho muito pouco, eu não sei, eu tenho muito pouco afinco a chegar lá e ler um negócio enorme do início ao fim. Eu tenho muita dificuldade para isso. Eu tenho muita dificuldade para ler um negócio do início ao fim, mesmo que seja pequeno. Então, assim, eu acabo partindo para outra coisa. Então, nunca é difícil eu terminar um livro. Então, como eu tenho essa dificuldade, eu procuro gente que leu, eu procuro gente que entende. E eu vou batendo as opiniões, eu vou vendo, não, o que tal cara falou, entendeu? Eu vou mais ou menos nisso. E o que acontece? O cara hoje não precisa ler, sabe? Ele pode ir nas fontes, cara, no YouTube tem tanto vídeo bom. A editora Boitempo, boi de boi, mesmo tempo, tudo do Boitempo. Tem tanto vídeo bom, tem tanto cara bom falando. Cara, tem um cara que eu acho genial, que é um professor de direito, embora eu ache besteira as coisas que ele fala de feminismo, de patriarcado. Eu acho meio besteira isso que ele fala, eu não entro nessa não. Mas de todo o resto, o cara é esclarecidíssimo, o cara tem absoluta noção do que ele fala. Ele leu todos os materiais, ele sim, ele leu, ele leu, ele viu, ele leu Marx, ele leu todo o material que era necessário para entender o contexto histórico, para entender o socialismo, para entender o que era o Marx, o que aconteceu, onde erraram, onde não erraram. O cara é excelente, não só ele, claro. É que eu esqueci o nome de todos, agora eu não guardo o nome de todos. Mas o nome dele é Alisson Mascaro. É um professor, professor de Direito, se não me engano, de Direito, na USP. E o cara é excelente, só tenho bem a falar dele. E tem um outro cara também que é muito bom, que é presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, que é o Nil Dorix. Então, quer dizer, tem muita gente aqui no Brasil muito boa, que sabe o que está falando, e que, cara,
não tem nada a ver com esse mainstream media, sabe? De ficar espalhando mentira, de ficar falando besteira, sabe? De que o Brasil... Olha, eu acho difícil acreditar que tem gente falando, que tem gente presa na década de 70 e 80 falando que o Brasil é socialista, que o Brasil vai deixar de ser socialista agora. Meu Deus, gente. Meu Deus. Brasil socialista. Onde tem propriedade pública aqui? Cadê a inexistência da propriedade privada? Olha as elites aí, as oligarquias dominando. Como socialismo, gente? Olha, a ignorância é tão grande que me desanima. Me desanima. Eu falo assim, a partir do meu nível, eu não sou professor universitário nem nada. Me desanima muito porque, sabe, eu perco madrugadas atrás de conhecimento. Não porque eu queira ficar metido a besta depois, mas porque eu fico curioso, cara. Eu quero saber que porra que tá acontecendo, que o pessoal fala, um fala uma coisa, outro fala outra, eu quero saber, porra. E aí eu vou e olho, eu vou lá na fonte, quem entende, entendeu? E normalmente quem eu encontro desse lado que o pessoal fala que é socialista, que não necessariamente é socialista, é que alguns desses caras que eu falei, por mais que fale que é socialista, na hora que a gente vê a prática mesmo, até um pouco do discurso, a gente vê que não teria muito como aplicar socialismo dentro do que eles falam. Mas assim, é claro, fazendo uma síntese de tudo que todos eles falam. É interessantíssimo isso. Mas, vale muito mais o que eles falam. Pelo seguinte, cara, eu vejo esse lado desse pessoal que fala que diz que é esquerda, não vou dizer ou não é, também me interessa muito pouco essa divisão de direita e esquerda. Atualmente eu acho que isso daí só está servindo para gerar briga, não está ajudando em nada. Então, não vamos ficar caracterizando muito essa direita e esquerda, não. Eu acho melhor a gente classificar o que é certo e o que é errado, né? Fica mais fácil, fica mais aceitável para todo mundo. Então, o que eu acredito? Eu vejo tudo isso, e o pessoal que fala que seria da esquerda, né, é um pessoal genial, é um pessoal com muito conhecimento, é um pessoal que leu tudo, e é um pessoal que ainda está lendo mais, é um pessoal que está acessando tudo quanto é material, que está estudando profundamente em história, em sociologia, em geopolítica, coisa complicada, coisa grande. O pessoal está lá se enfiando naquele meio. E a gente vai ver o pessoal da direita. Quando você vai ver o pessoal que fala da direita, o que eu acho? Eu acho o MBL. Eu acho Kim Kataguiri. Porra, eu acho Alexandre Frota. Cara, eu acho Nando Moura. Porra, mas, cara, a disparidade de nível é tão grande, que chega a parecer piada. Chega a parecer piada, sabe? Não tem assim, nem... É só você pegar um vídeo, entra lá no canal da Boitempo, pega um vídeo de qualquer um, pega um vídeo lá do Alisson Mascaro, assiste, entra lá no canal do Tatu no Toco, assiste lá um vídeo do Nildo Oriques. Cara, pega lá, tem um lá que, puta, não vou lembrar o nome dele agora, que pena, alguma coisa Neto. Porra, que pena. É um tiozinho, cabelo branco e tal. Tem cara de socialista, não. Mas é brincadeira. Se por acaso algum dia ele vir esse vídeo, eu acredito que não, sabe que é brincadeira. Cara inteligentíssimo, muito bom. Sabe, entra nesse canal, assiste esses caras falando e depois assiste o MBL. Depois vai ver o Alexandre Frota, vai ver o Nando Moura. Gente, é ridículo. É ridícula a disparidade de nível. Então, assim, a gente tá vendo as pessoas caírem num abismo de ignorância tão grande, que é inacreditável. Se basearem, eles estão se nivelando, as pessoas estão se nivelando por baixo. Você que assiste MBL e acredita nessas besteiras, você que é público de Nando Moura, cara, o cara tem lá
por vídeo, o cara chega a ter 300, 400, 500 mil visualizações. Gente, por favor, que é isso? Ele não é referência de nada, gente. Não é referência. Eu não vou falar aqui, não tô falando que o cara é burro, não tô falando nada, não tô atacando nada, mas o cara não é referência. É como você querer conversar com uma doença, sobre uma doença, com um engenheiro, meu amigo. Você não vai conversar com um médico? Então, porra, é isso. É que não é referência, não é referência. A disparidade é muito grande. Então, ele que continue fazendo os vídeos dele, assim como o MBL, afinal estão lá fazendo sucesso, ganham seu dinheiro e não estão errados, que continuem ganhando seu dinheiro. Afinal, não estamos em um país socialista, não estamos, portanto as pessoas podem trabalhar independentemente, de forma independente, para ganhar o seu dinheiro, coisa que não é possível numa economia socialista, num país socialista, aliás, né? Então, nossa, a gente até se perde, né, no meio de tanta coisa. Mas eu tô achando incrível essa doença que o pessoal tá tendo de falar mal da Venezuela sem nem entender o que acontece na Venezuela. Nunca foi na Venezuela, nunca viu tudo que se passa na Venezuela e fica falando besteira. E aí fala que iria morrer na Venezuela, morrer pelo que acredita, para lutar contra o socialismo, Gente, que desânimo. Lutar contra o socialismo em pleno século XXI. Socialismo. Onde socialismo, meu Deus? Não tem socialismo na Venezuela, não tem socialismo aqui. Não tem, entendam isso. Não tem, nunca teve. Parem com isso. Parem com essa besteira. Não tem estrutura nenhuma, a não ser de palavra, de socialismo na Venezuela. Não é só você ouvir o que um ou outro fala, você tem que observar o que está acontecendo. Porra, gente, é aquela coisa que a gente ouve quando é pequeno. O que ouve dos pais, né? Mas o meu amigo faz. Mas e aí, se seu amigo te mandar você se jogar no poço, você se joga? Entendeu? Não é, galera. Você tem que saber olhar e diferenciar o que é, o que não é. Porra! Você sai na rua e porque o seu amigo falou que o travecão, que tem cara de homem, que não tem nada de mulher, é mulher, você vai lá e fala, mas olha, falou que é. É assim que você faz? É os caras que você vê como não tem lógica o argumento em si não tem lógica. Um pessoal que é contra os movimentos dos gays e tal, não. Assim, nada contra essa posição, nada mesmo. Quem já viu algum dos meus vídeos sabe disso. Mas ser tão assim, anti-movimento gay, tão machão, tão hétero, e ter um argumento desse, poxa, mas o cara falou. Então, meu amigo, então, ó, vai lá quem tá em São Paulo deve conhecer, vai lá no Jockey, então, e acha uma mulher que fala que é mulher. É o que mais tem lá. Que é bonequinha e tem as que falam que é mulher, meu amigo. E aí, você vai acreditar? É isso, sabe, galera? É uma comparação muito válida, porque o pessoal pega... É como você acreditar que o Maduro tá falando que aquilo é uma república socialista marxista, é a mesma coisa que você chegar no Jockey com um travecão lá, falando pra você que ele é mulher, e você vai lá e pega ele, por mais que ele não tenha nenhuma característica de mulher, e depois você vai falar pros teus amigos, eu peguei, porque falou que era mulher. Isso, meu amigo hétero, meu amigo machão, isso eu quero ver você explicar pros seus amigos. Então, galera, é uma coisa extremamente complicada.
Então o pessoal perdeu a noção totalmente do que é uma guerra, perdeu a noção totalmente de que, cara, guerra morre gente, morre muita gente, e pode morrer você, e você vai morrer pelos Estados Unidos, você vai estar salvando, sim, você vai salvar vidas. Você vai para uma guerra envolvendo Brasil e Venezuela, iniciada por culpa dos Estados Unidos e do Brasil, o que você vai estar fazendo? Você vai estar salvando vidas, verdade, vidas de famílias de soldados americanos. Afinal, os Estados Unidos vai precisar mandar menos de seus soldados para vir aqui tomar tiro na América do Sul, lá no meio da selva amazônica, sabe, naquela coisa insalubre, aquele local horrível para se ter uma guerra. E aí, meu amigo, é você que vai lá de bucha de canhão, que nem os pracinhas brasileiros foram na Segunda Guerra para a Itália, ser bucha de canhão. Essa é a grande realidade. Então, você vai lá, você vai estar salvando vidas, sim. Você vai estar salvando famílias inteiras de soldados americanos. Vai lá você morrer, vai lá você tomar tiro no peito, pelo estado que você tanto critica, pelo país que você tanto critica, né? Que você acha uma merda, que você acha que é tudo de ruim, que você acha que nada presta, né? Mas aí vem com historinha para justificar um anti-bolivarianismo que não tem sentido nenhum para nós, sendo que o bolivarianismo seria a busca pela liberdade, e um antissocialismo que não tem nada a ver, porque não tem socialismo aqui na América do Sul. Não tem. Eu gostaria de falar um pouco mais de Cuba, mas eu precisaria entender um pouco mais de Cuba antes de falar de Cuba. Eu precisaria ir para Cuba, ver como funciona tudo, estudar um pouquinho mais, ver gente, ver cubanos falando tudo. Mas a priori, na América do Sul, não tem socialismo, galera, não tem, parem com isso. Olha lá o basiquinho, sabe o que acontece? Não tem socialismo. E a Venezuela não é uma república socialista marxista, não é, nem nunca foi, nem vai ser. Então, galera, vamos prestar atenção um pouco nisso, vamos parar um pouco com essa história de não, tem que ter guerra, que vocês não têm ideia do que é uma guerra. Vocês não têm ideia de que você pode ir, e se você não for, meu amigo, teu filho pode ir, teu neto pode ir, sabe, teu irmão pode ir, sabe, você vai destruir famílias brasileiras. Você vai destruir famílias brasileiras por causa de luta de interesse dos Estados Unidos. Por causa de um governante como Bolsonaro, que fica se rendendo, fica ouvindo a bosta que o Olavo de Carvalho fala, e fica se rendendo aos Estados Unidos, à política externa dos Estados Unidos. Os caras estão de 4 para a política externa dos Estados Unidos. Eles vão obedecer os Estados Unidos. Me parece que o general Mourão é o que tem um pouco de bom senso nessa história e sabe do que se trata uma guerra. E parece que ele não está muito a favor dessa história toda, não. Mas mesmo assim, galera, tenham noção do que é uma guerra. Guerra não é brincadeira. Pode ser que você não vá, mas pode ser que alguém que você ame muito vá. E o mais provável é que essa pessoa morra. Então, assim, quem fala que tem que ir pra guerra, minha galera, não é pra ir pra guerra pra servir num quartel longe do fronte, não. Tem que ir lá pro fronte de guerrilha de Amazônia. Aí sim. E não é para esperar ser chamado, é para se voluntariar. Começou a guerra, vai lá no cartório e se alista. Eu quero ir lá. Eu vou lá. Se precisar tomar tiro no peito, tá aqui, dá tiro no peito. Então, galera, muito cuidado com o que fala, muito cuidado com essa história de espalhar esse ideal de guerra que vocês não sabem o que vocês estão falando. Vocês não são Chuck Norris, entendeu? Nós não somos Chuck Norris e nem temos condição econômica nem social de lutar uma guerra, ainda mais contra a Venezuela, que nem tem razão pra gente entrar em guerra. A gente pode falar um pouquinho
em alguns outros detalhes depois, mas esse vídeo já está um pouco longo, né? Então, galera, até a próxima!